Olá, boa tarde. Está começando o Espaço I, o programa de inovação do CONFEA, o Conselho Federal da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia. Hoje vamos falar sobre energia nuclear. Aqui comigo está o professor do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, Célio Berman. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, a catástrofe no Japão chamou a atenção e levantou o debate sobre as vantagens e desvantagens da energia nuclear. Para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria que o senhor falasse qual é a participação da energia nuclear na produção de energia elétrica no Brasil. Nós temos duas usinas nucleares hoje em operação no Brasil e uma terceira em fase de construção. Estou falando de Angra 1, com 625 megawatts, é a unidade de potência de eletricidade que se utiliza, e Angra 2 com 1.300 megawatts. Nós temos 2.000 megawatts de potência instalada nuclear no Brasil, num parque elétrico de mais ou menos 110 mil megawatts. Então a participação da energia nuclear no Brasil, ela não chega a 2%. E quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de energia? Eu diria que a energia nuclear, ela envolve uma série de características que precisam ser consideradas na decisão se a alternativa é a energia nuclear ou se é necessário se buscar outras fontes energéticas para a produção de eletricidade. Primeiro, pelo fato do risco intrínseco na produção de energia elétrica. Os eventos recentes no Japão, os problemas relacionados com a refrigeração dos reatores nas 4 unidades da usina de Fukushima mostra, né, que a energia nuclear não tem apenas o problema da disposição dos seus rejeitos como o problema principal. Nós temos um problema sério em relação à energia nuclear, que é a incapacidade que hoje o mundo tem, não é só o Brasil, de encontrar um local que seja adequado para a disposição de rejeitos de alta intensidade de radiação, com uma vida, uma meia-vida de 10 mil anos, e que hoje permanecem 90% localizados nas piscinas. Angra 1, Angra 2, a solução é a piscina, como 90% das usinas nucleares hoje em operação no mundo. Mas o problema da refrigeração apresenta mais uma questão de risco que faz com que o aparente benefício da energia nuclear, por não, na geração de energia elétrica, não emitir gases de efeito estufa, que é a principal característica, né, que traz uma conotação benéfica à energia nuclear, ela fica, em vista dos riscos, ela fica extremamente, no meu entender, fica extremamente comprometida. Então, nós temos poucos benefícios para muitos riscos na utilização da energia nuclear. Então, a energia nuclear ela é mais vulnerável a acidentes? Toda fonte de energia, né, ela de certa forma, ela é vulnerável. É claro que nós podemos estar falando, por exemplo, do rompimento de uma barragem numa grande usina hidrelétrica, que também iria trazer problemas extremamente graves em relação, né, a toda ao território, né, a jusante da usina, quer dizer, rio abaixo. Né. Já houveram, em diversas ocasiões, problemas relacionados com o risco, né, em função de problemas na operação de grandes usinas hidrelétricas que acabaram redundando em quase catástrofes, né, porque são terras que são inundadas, são propriedades que são atingidas, e é uma população ribeirinha, rio abaixo, que também passa a ter a sua vida comprometida por um problema que é resultante, né, de um problema operacional de uma usina hidrelétrica. No caso da nuclear,
o risco, né, ele é extremamente superior, do ponto de vista da escala de risco, né, em função das consequências que um problema, um evento possa trazer. A radioatividade, ela tem problemas de curto, médio e longo prazo, né? A contaminação que já está sendo identificada no Japão mostra que esse problema está existindo. Problemas de médio e longo prazo dizem respeito ao comprometimento do tecido celular em função da exposição de radioisótopos, então câncer da tireoide, são efeitos que também acabam acontecendo e que foram constatados no evento de Chernobyl, em 1986, e o mundo agora lança os olhos, né, para averiguar em que medida, né, o acidente em Fukushima também vai trazer problemas importantes do ponto de vista da severidade da radioatividade para a população em volta da usina. Você acha que a mídia está exagerando quando trata dessa catástrofe do Japão ou não? Eu tenho uma outra percepção, Melissa, em relação à questão. Eu considero que há, na verdade, um subdimensionamento da importância por parte do governo japonês, né, e por parte, e aí nós estamos caminhando na mesma direção, né, do governo brasileiro. O fato de não termos informações precisas em relação ao que está ocorrendo no Japão, isso está sendo arrancado quase que a forceps, né? Quando evidências mostram que a questão das consequências da imprevisibilidade do acidente está trazendo consequências maiores do que aquelas que inicialmente foram apregoadas, e o lado do governo brasileiro, né, essa percepção, né, de subdimensionar o problema, ao considerar, isso tem sido feito diversas vezes, de que o fato de nós não termos riscos sísmicos importantes, ou a eventualidade de um tsunami nas mesmas proporções no Japão, nos deixa com as nossas duas usinas hoje em operação e a terceira em construção, na Bahia de Itaorna, né, em Angra dos Reis, né, como um problema que não diz respeito ao Brasil. Sim, diz respeito às nossas usinas nucleares. Por quê? Primeiro, porque o problema de Fukushima foi um problema de refrigeração dos reatores. Os reatores em Angra também podem sofrer problemas de queda de suprimento de energia elétrica e, com isso, parar o bombeamento da água que vem do mar para refrigerar o reator. Então, o risco de a gente ter alguma coisa semelhante ao que aconteceu em Fukushima, embora a tecnologia seja diferente, Fukushima, as usinas são a água fervente, enquanto que a brasileira é a água pressurizada. Embora exista uma diferença entre essas duas tecnologias, o resultado da falta de refrigeração no reator e com aumento excessivo da temperatura, né, leva a gente ter de pensar seriamente de como é que as nossas usinas hoje estão preparadas para um apagão, né, uma queda de torres de transmissão próximas a Rio Santos que impeça que o suprimento de energia elétrica chegue à usina. Existe backup, existe uma geração de emergência. Vai aguentar quanto tempo
Essas questões não estão sendo levantadas e não estão sendo respondidas nem pelo governo brasileiro, nem pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a quem deveria vir ao público para informar de forma adequada as circunstâncias entre as quais a gente pode dizer que o problema nuclear no Brasil não está suscetível de ocorrer. Então falta um esclarecimento do governo sobre esse plano B, né? Um plano de segurança para as usinas de Angra 1 e Angra 2. Isso, nós temos um problema histórico, né? Dos problemas, uma eventualidade de um evento não previsível. Nós temos problemas sérios em relação à forma que a Defesa Civil vai se comunicar com a população, lugares em que, eventualmente, a população vai ter de ser deslocada para evitar problemas mais sérios de radiação. Isso não é conhecido da população brasileira, muito menos da população local, que pode viver uma situação de constrangimento. E o plano B que eu estou me referindo é o plano relacionado com um problema de suprimento de energia elétrica. Nós estamos agora vivenciando, de uma forma bastante frequente, problemas localizados de rompimento de suprimento de energia elétrica localizado. Tivemos recentemente aqui na cidade de São Paulo, algum tempo atrás na região Nordeste, né? Então são problemas que podem ocorrer exatamente naquela região. Existe geração, né, independente de emergência que pode suprir. Durante quanto tempo? Em que condições? Onde é que estão localizados esses geradores? Eles estão localizados de uma forma apropriada em relação ao risco de ocorrência de algum problema de ordem geológica? Vamos esquecer que as duas usinas hoje em operação estão localizadas na Baía de Itaorna, que em Tupi-Guarani, né, e ao conhecimento indígena que aponta, né, Ita, pedra, orna, mole. Então, nós estamos numa região que as condições geológicas não são as mais favoráveis. Nós tivemos ainda, com alegria, não tivemos ainda nenhuma evidência, né, de um problema maior, mas está sendo construída uma terceira usina, enfim, está se comprometendo a área geológica naquela região, que já demonstrou não ser efetivamente adequada em função da sua capacidade de resistência a esforços, e as usinas elas trazem novos esforços, né, para que a gente possa dormir tranquilo e dizer, bom, esse é um problema que não aflige a energia nuclear no Brasil. Eu tenho a convicção de que nós precisamos aproveitar o que está ocorrendo para fazer uma discussão séria, rigorosa em relação às condições em que hoje o programa nuclear brasileiro ele está operando, e a discussão que é importante, se vale a pena se adiantar, avançar na construção de mais usinas nucleares numa situação delicada como essa, que, no meu entendimento, o Brasil também está vivendo. Então, você acha que a sociedade pode pressionar o governo justamente para repensar o uso da energia nuclear? A sociedade brasileira está pouco mobilizada para esse assunto. Não existe, né? Existem algumas organizações não governamentais, particularmente em Angra dos Reis, existe uma percepção de risco na população, mas nada que seja efetivamente vigoroso, que leve os governos, tanto municipal, como estadual, como federal, a abrir um espaço de discussão e aí sim se buscar de forma objetiva, né, conseguir alcançar formas de, no risco de um evento, né, reduzir
na medida do possível, as consequências desastrosas de um problema numa usina nuclear. Temos a participação de um internauta, professor Neto Palma. O Brasil tem um programa amplo de uso de energia nuclear para fins pacíficos. Cerca de 3.000 instalações estão em funcionamento utilizando material ou fontes radioativas para inúmeras aplicações na indústria, saúde e pesquisa. No ano passado, o número de pacientes utilizando radiofármacos foi superior a 2 milhões, em mais de 300 hospitais e clínicas em todo o país, com um crescimento anual da ordem de 10% nos últimos 10 anos. É evidente que quando eu chamo a atenção para os problemas da geração de energia elétrica a partir da fissão termonuclear, eu não estou com isso retirando a importância ao domínio tecnológico, né, dos radioisótopos está trazendo. Evidentemente, nós temos esse número grande de instalações, reduzem os problemas relacionados com diversos problemas relacionados com saúde pública. Então, existe aí um lado extremamente positivo da utilização dos radioisótopos para tratamento de doenças, para prevenção de acidentes. Por exemplo, se utiliza hoje a energia nuclear para o monitoramento de redes de condutos colocados no subsolo, por exemplo, em gasodutos. Então isso é um avanço extraordinário, mas eu estou fazendo referência mais especificamente à produção de energia elétrica em larga escala e os riscos, né, evidentes que essa produção em larga escala acabam trazendo para a população que habita próxima às áreas em que operam usinas nucleares, né, e para a população de uma forma geral, em função de toda a cadeia alimentar que pode estar comprometida justamente pela questão da radioatividade. A gente tem uma informação aqui, nos Estados Unidos são mais de 100 usinas nucleares, China mais de 50 e na França mais de 50 usinas. A população mundial está crescendo, as economias estão crescendo. Na sua avaliação, a energia nuclear é a única forma de suprir essa demanda mundial por energia ou não? Vamos colocar a questão da energia nuclear nos devidos termos. Atualmente, a produção de energia elétrica no mundo, ela encontra na energia termonuclear uma participação da ordem de 15%. Hoje, 40% da energia elétrica no mundo é produzida a partir da utilização do carvão mineral. Então nós estamos frente a uma situação, né, de que o aumento da demanda de energia elétrica deve ser acompanhado de uma discussão bastante clara em relação às opções de energia, de fontes de energia que nós temos para fazer uso, né? Eu diria que o risco que os acidentes nucleares, né, evidenciam, o risco, ele torna a opção nuclear indesejável. Mas existe uma série de outras fontes, né, que todas elas com problemas, né? Vamos esquecer que a energia, todas as fontes de energia, elas de alguma forma degradam o meio ambiente. Umas em proporção maior, outras menor, né? Mas a única energia que a gente pode considerar de limpa é a energia que não é consumida, isto é, a energia que é evitada, que é poupada. E isso não significa uma nova fonte de energia, mas é justamente
a energia poupada a partir de modificações no perfil de consumo das pessoas. Isso é uma questão, inclusive, cultural. Não é fácil a gente mudar rapidamente o padrão de consumo, o desperdício, né? O acesso a tecnologias mais eficientes hoje ainda encontra barreiras em função do custo. O custo de uma geladeira mais eficiente, ele, para o senso comum, ele é proibitivo na hora da aquisição, porque a gente não tem o costume de pensar que aquela geladeira ela vai consumir menos energia e depois de 3, 4 anos de uso, né, a diferença de custo vai ser compensada e com isso a gente vai ter uma economia financeira em função da aquisição de um equipamento mais eficiente. Quer dizer, essa percepção ela não está na cabeça das pessoas, né? Então, eu diria que a energia nuclear ela entra nessa discussão com esse óbice. Nós não temos problemas, nós não temos solução para o problema do rejeito radioativo, né? Não se sabe onde colocar esses rejeitos, e o problema de refrigeração que passou, na minha opinião, a refletir um outro calcanhar daqueles na geração de energia elétrica a partir da fissão termonuclear. O problema da refrigeração ainda há que se desenvolver, se pensar tecnologicamente de como reduzir os problemas relacionados com eventos de parada de suprimento de energia elétrica que acabam fazendo com que a água para refrigeração não venha para o reator e com isso comprometa as condições de operação do reator, levando à fusão do núcleo e, consequentemente, a ruptura dos vasos e a emissão de radioatividade para o meio ambiente. Agora, professor, como está o mercado de profissionais para atender a indústria nuclear no Brasil? A gente consegue aqui mão de obra nacional ou existe participação de profissionais de outros países? Nós tivemos, durante os anos 70, nós tivemos aqui no Brasil uma preocupação bastante vigorosa, né, de formar profissionais para a atuação na área nuclear. Então, houve uma parceria, né, no ambiente universitário para a formação de pessoal qualificado nessa direção, né. Esse movimento ele se reduziu de uns 10, 15 anos para cá, né? Nós temos hoje no Brasil uma situação que envolve o desenvolvimento de tecnologias para aproveitamento nuclear, né, que absolutamente o Brasil não está acompanhando. A tecnologia nuclear tem procurado resolver as suas deficiências, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, e nós não estamos acompanhando essa evolução. Então, uma tecnologia ultrapassada como é a de Angra 1 e Angra 2, a Angra 3, ela é uma usina gêmea de Angra 2. Então são tecnologias que já foram superadas, né? Nós estamos hoje envolvidos, né, e acompanhando, né, os problemas de uma tecnologia considerada mais de ponta, que é a tecnologia chamada de EPR, né, do reator europeu de pressão, que procura resolver uma série de problemas que foram evidenciados
nesse último evento no Japão, em Fukushima, e que o Brasil não está acompanhando da forma como deveria acompanhar. Então nós estamos também reféns, né, de que uma eventual tecnologia que traga uma redução significativa do risco nuclear necessite que se traga, que se importe cabeças, mão de obra para operar, porque nós não estamos acompanhando esse processo, infelizmente. E qual é a função do Instituto da USP? Lembrando, Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP. O Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP, né, ele tem agora cerca de 50 anos, né, 55 anos para ser mais preciso, né, ele foi criado para prestar serviços, né, para a indústria nacional, que na época, 55 anos atrás, estava nascendo e que demandava teste e certificação de produtos que estavam sendo produzidos. Então, a origem do Instituto de Eletrotécnica e Energia é o trabalho de laboratório de prestação de serviços para empresas fabricantes de equipamentos elétricos. Mais recentemente, a partir de 1989, o Instituto de Eletrotécnica e Energia criou a área de ensino, a pós-graduação em energia, que é um curso interdisciplinar que envolve o Instituto de Eletrotécnica e Energia, a Escola Politécnica, a Faculdade de Economia e Administração e o Instituto de Física, num esforço de formar mestres e doutores na área de energia. Então, essa é a característica do Instituto em que eu sou professor e que atuo. A gente tem uma pergunta aqui do Aloysio Lopes, professor. Como está a questão da segurança das usinas no Japão? Você já tinha mencionado, vou pedir só para você falar resumidamente novamente, por favor. Em relação a essa, particularmente... Em relação à catástrofe no Japão. Em relação ao que aconteceu nos 4 reatores na usina de Fukushima, né, houve por parte do governo japonês, ao mesmo tempo em que uma evidente dissimulação dos problemas, mas houve também, o que eu particularmente pude acompanhar, um esforço extremamente importante de evitar uma catástrofe pior, né? O esforço todo de buscar alternativas para trazer água para a refrigeração, os problemas relacionados com as consequências imediatas, né? Explosão nos reatores, no vaso de contenção, a necessidade de alertar a população, retirar a população no raio de 30 quilômetros. Então isso mostra, né, que nessa situação, né, dentro de um contexto, né, de terremoto de grande gravidade, mais tsunami, né, a reação japonesa ela foi extraordinária do ponto de vista do que poderia ocorrer numa situação em que os japoneses não tivessem a preparação suficiente para evitar uma catástrofe maior. Mas nós ainda estamos vivenciando uma situação ainda, né, em que o processo não está totalmente controlado, né, mas talvez a gente poderia dizer que o pior, né, foi por essa ação dos órgãos japoneses foi evitado.
Tem outra pergunta aqui do jornalista Luiz Lopes. Não seria necessário em Angra dos Reis ter um sistema eficiente de prevenção e orientação para a população? Claro, claro. Quase que evidente, né? Essa necessidade, né? E o que nos angustia, o que nos deve afligir, né? É a ausência desses planos de contingência, da operacionalidade desses planos. Quer dizer, a população pode até existir um plano, mas o plano não é conhecido pela sociedade. A comunidade vizinha a Angra dos Reis desconhece o que deve fazer numa situação de ocorrência de algum evento não previsível, né? Então, isso envolve um esforço de aprendizado, né? Um esforço cultural, né? Que infelizmente a gente não vê por parte, tá, do governo brasileiro, tanto federal como nas instâncias estaduais e local, né? Uma atenção que seria necessária para que numa situação de contingência, uma situação de emergência, a população estivesse dominando, né, consciente, informada, né, quais são os procedimentos, né, em função do evento. Como isso não existe, né, e essa era uma das pré-condições para que o projeto de Angra dos Reis fosse finalizado, né? A pré-condição seria um adequado plano de emergência na vizinhança, além de uma definição para a localização dos rejeitos radioativos, né? Uma definição de local definitiva, né? Essas duas pré-condições não estão sendo, em absoluto, estão sendo observadas. E eu volto a insistir na ideia de que o evento de Japão é uma excelente oportunidade para que as duas usinas de operação tenham as suas condições revistas, né, e que a população seja informada, né, dessas condições, que Angra 3, em construção, incorpore os problemas, né, e as soluções necessárias à luz das insuficiências de Angra 1 e Angra 2, e que o programa nuclear brasileiro, se fala 4 usinas no Nordeste, seja repensado em função dos riscos, né, que o acidente no Japão acabou evidenciando. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Espaço I. Você quer deixar algum recado, algum evento que vai acontecer, um telefone de contato, um site do Instituto? Então, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar presente, falar com vocês e com todos e todas as internautas, né? De que a gente discutiu, né, particularmente a energia nuclear, né, mas há que se discutir também com maior detalhe, né, as outras fontes de geração de energia elétrica, né. Apenas eu vou deixar registrado, né, para os internautas que tiverem interesse. Está programado na próxima quinta-feira, dia 24 de março, a partir das 14 horas, no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, um debate sobre a usina de Belo Monte. Usina de Belo Monte, problemas e alternativas. É um debate que vai reunir algumas pessoas da academia, né? Eu vou fazer parte também dessa mesa,
né? Ela começa às 14 horas e eu creio que o acesso na internet para a transmissão por meio televisivo vai ser feito a partir do site www.iea.usp.br e lá dentro então se busca o link para acessar o debate a partir das 14 horas. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu conversei com Célio Berma, professor do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP. Lembrando, então, que até o dia 30 de abril é possível visitar a exposição A Energia Nuclear no Museu da Maré, no Rio de Janeiro. A mostra é gratuita. Nós vamos para um pequeno intervalo. Fique ligado no Espaço I. Quem usa drogas financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. É nóis. É nóis. Pode chegar. Confirmar. Pra mudar o mundo. Pra afirmar. Aprenda esse refrão. O jovem não é problema. O jovem é solução. Solução. Pra mudar o mundo. Solução. O jovem não é problema. O jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo. Olá, estamos de volta ao Espaço I. Agora vamos falar sobre Copa do Mundo de Futebol de 2014, no Giro pelos CREAS. A Copa em Cuiabá, os jogos, pelo menos, já estão confirmados, né? E como é que está a situação da capital do Mato Grosso? Está se preparando? Pensamos que sim. Pensamos também que estão confirmados os jogos em Cuiabá. Agora, a nossa preocupação em Cuiabá é a falta de projetos que ainda não se concretizou. Nós temos dúvidas que eles consigam, um tempo recorde, como precisamos, licitar todos os projetos, e também a nossa preocupação é por conta das desapropriações. Então, temos aí algumas ressalvas a serem feitas. Nós somos conselheiros da AGECOPA, estamos acompanhando, não do jeito que gostaríamos, né, proximamente, mas do jeito que dá. Agora, um grande desafio da cidade que vão sediar os jogos são as obras para a mobilidade urbana, né, além do estádio propriamente dito. E a situação do aeroporto de Cuiabá é preocupante, não é? Muito preocupante, até porque nós teremos um BRT que sairá do aeroporto e atravessará entre as cidades Várzea Grande e Cuiabá até o centro de Cuiabá, até o CPA. E as desapropriações se farão necessárias, como disse, e o aeroporto é um caso à parte, porque se o governo do estado não assumir as obras, eu penso que não terá celeridade suficiente para estar pronto em 2013 ou mesmo até 2014. Bassan, e qual é o papel aí do CREA e dos profissionais de engenharia para que essas obras aconteçam de fato no prazo necessário?
Eu acho importante a participação do CREA, do CONFEA, uma vez que nós buscamos a transparência, uma vez que estamos buscando inserido nesse combate contra a corrupção. Então, o papel do sistema CONFEA, CREA, no meu entender, de fundamental importância. É isso aí, Melissa, é o CONFEA-CREA na Copa 2014. É isso aí, Aloysio. Lembrando então que o CONFEA, os CREAs e o Sinaenco vão realizar audiências públicas no período de março a maio. Informações no site do CONFEA, confea.org.br. Agora vamos saber quais são as dicas de cursos pelo Brasil. Abertas até 23 de maio, as inscrições para o Prêmio Internacional para Projetos de Construção Sustentável. Para informações, ligue 11 5180 8763, envie um e-mail para marina.oliveira@hosting.com ou acesse o site www.hostingawards.org. Em São Paulo, acontece o 40º Simpósio Internacional de Educação em Engenharia, de 27 a 30 de março de 2011, em São Vicente, região metropolitana da Baixada Santista. Para informações, acesse www.copec.org.br. Também acontece em São Paulo a 4ª Conferência Regional sobre Mudanças Globais, o Plano Brasileiro para um Futuro Sustentável, de 4 a 7 de abril. Para informações, acesse www.aquaviva.com.br. Na Escola de Engenharia da UFF, acontece o curso de Inferência Estatística Aplicada à Avaliação Imobiliária, de 24 a 26 de março, das 18 às 22 horas. Para informações, www.telecom.uff.br ou pelos telefones 021 2629 5517 ou 021 9565 4801. A PUC Rio de Janeiro realiza curso de Engenharia Legal, Avaliações e Perícias Judiciais, dia 30 de abril, das 10 às 16 horas. Local, Avenida Marechal Câmara, 186, 7º andar, centro do Rio de Janeiro. Voltado para profissionais graduados em Engenharia e Arquitetura, universitários e profissionais atuantes na área de Engenharia de Avaliações e Perícias. Inscrições até 21 de abril. Para informações, www.cce.puc-rio.br. Em Santa Catarina, acontece o Congresso Pan-Americano de Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, de 22 a 24 de maio. Local, Associação Catarinense de Engenheiros, Florianópolis. Para informações, acesse o site www.comiteupadmadh.org.br. Vocês assistiram agora há pouco a entrevista do jornalista Aloysio Lopes com o presidente do Mato Grosso, Tarcísio Bassan. Lembrando que a audiência sobre a Copa do Mundo no CREA Mato Grosso será realizada no dia 26 de abril. A gente fica por aqui e até a próxima semana.